As sanções abalam a mais alta corte do país, mostrando que os ministros só são supremos quando usam togas. E sabendo que é uma luta perdida, alguns jornalistas estão bem confusos. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Brasil virou uma bela panela de pressão após a confirmação de sanções. O debate é causa e consequência, e por incrível que pareça, muitos ainda estão negando a causa. O especialista da Globo News, Pablo Hortelado, sugeriu que até 2022 vivíamos numa espécie de paraíso jurídico digital, onde tudo era resolvido com seriedade, transparência e respeito irrestrito à liberdade de expressão. Era um verdadeiro oásis democrático, até que, veja só, surgiram circunstâncias excepcionais. E como todo bom roteiro de exceção, veio a velha justificativa. Precisamos rever tudo e suspender contas, porque agora é diferente. Mas calma lá. Foi só uma fase, um momento político delicado, igual a TPM institucional. Bom, as cólicas eram para passar, só que não passou. O especialista mostrou preocupação, mas na sequência deitou e rolou em sua análise confusa. Mas isso é uma questão dos brasileiros. Não cabe ao governo americano ficar decidindo fazer sanção em quem ele acha que é um ator que está agindo de maneira inadequada na visão deles. Esse é um debate brasileiro. É uma discussão viva na sociedade brasileira a melhor maneira de regular as redes sociais. Não cabe ao governo americano intervir nisso. Isso é completamente inadequado. É uma ingerência na política brasileira. Não cabe. Embora a discussão sobre a suspensão de contas seja perfeitamente pertinente. Vai falar o que é pertinente lá na Venezuela. Bom, mas vamos aos números, porque os números não criam narrativas. Em 2023, quando a Meta foi questionada pelo TSE, seu advogado apresentou alguns números. Durante o primeiro turno das eleições de 2022, a Meta removeu 135 mil anúncios de natureza eleitoral de suas plataformas. Foram ainda excluídos 3 milhões de conteúdos no Facebook e Instagram por violações às políticas que vedam conteúdo violento, de incitação à violência e discursos de ódio entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. Ou seja, estamos falando da janela eleitoral e posse do presidente Lula. Mas há um detalhe: foram conteúdos removidos de forma proativa, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com temas subjetivos como o acionamento dos militares ou qualquer questão que saía do escopo institucional. Mas garimpando mais, percebemos que o leque era quase que infinito. YouTube removeu 1 milhão de vídeos em 2022 por violarem políticas contra desinformação, assédio, discurso de ódio, segurança infantil e violência. Em contrapartida, o número de requisições judiciais para a retirada de conteúdo foi de apenas 1.724 no mesmo período, e para todas as plataformas da empresa, não somente para o aplicativo de vídeo. A questão é que boa parte desses conteúdos foi removido mesmo sem estarem tipificados como crime na Constituição. Bom, e o próprio YouTube confirma isso. As nossas políticas são atualizadas e aperfeiçoadas continuamente para incorporar diversos tipos de conteúdo que, embora não sejam necessariamente ilegais, podem causar danos reais às pessoas. Por exemplo, as políticas do YouTube contra discurso de ódio
proíbem discriminação com base em fatores como idade e classe social, que não estão expressamente previstas na legislação. Criamos regras específicas para remover desinformação sobre Covid-19, seguindo as orientações da OMS. Também adotamos políticas que resultaram na remoção de milhares de conteúdos que negavam os resultados das eleições de 2014, 2018 e 2022 no Brasil. Bom, ou seja, as Big Techs têm sua própria constituição e que é progressista. E além das remoções e desmonetizações, ela ainda diminui o alcance de muitos canais. Se ela achar pelo seu critério pessoal que um canal é conspiracionista, já era. Ele morre aos poucos. Bom, estamos falando de opiniões que podem estar certas ou erradas, mas são opiniões. E devemos lembrar que algumas opiniões durante a pandemia se mostraram bem verdadeiras. E sim, a Meta já admitiu que foi longe demais, porém outras redes sociais ainda não assumiram isso. Bom, ou seja, a partir de 2019, as Big Techs assumiram um papel um tanto fascista, mas o sistema quer mais. Em 2023, o Google provou do próprio veneno, ao ser censurado e, na sequência, investigado por Alexandre de Moraes. O advogado do Google, Guilherme Cardoso, havia defendido a legalidade do artigo 19. É um mito supor que o artigo 19 do Marco Civil seria a razão pela qual ainda se pode encontrar conteúdos nocivos ou ilegais na internet. Nós, no Google, não esperamos que haja uma decisão judicial para remover esse tipo de conteúdo das nossas plataformas. Pelo contrário, removemos em eficiência e larga escala conteúdos que violam as políticas das nossas plataformas. Basicamente, opiniões já foram censuradas, mas agora eles querem censurar a verdade definitiva. Bom, e neste contexto eu não posso esquecer da censura prévia ao Brasil Paralelo. Um absurdo que incomodou até a ministra Carmen Lúcia. Este é um caso que, em sede de liminar, é extremamente grave, porque de fato temos uma jurisprudência do STF na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em face de liminar, precisam ser tomadas como se fossem algo que pode ser um veneno ou um remédio. Mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, sim, de alguma forma, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada esta decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Bom, isso foi muito além de uma decisão extrajudicial, pois os ministros nem assistiram ao documentário. Mas o grande problema é que o excepcionalismo virou método. O deputado Marcel Van Hatten subiu à tribuna e retratou a atual censura. Eu vinha dizendo e repito sempre que falo desse tema que a censura pega primeiro alguns e quando ela vai se normalizando por causa do silêncio dos outros, ela acaba chegando a todos. Rosane de Oliveira, jornalista do grupo RBS, principal colunista de política do Rio Grande do Sul, foi condenada a pagar R$600 mil de indenização a uma desembargadora, que aliás é presidente do TJ do Estado, que ficou ofendida porque os seus rendimentos foram publicados, rendimentos pagos com nosso dinheiro. Senhora desembargadora, a senhora não tem direito de ficar ofendida. Aliás, ofendidos ficamos nós, pagadores de impostos, ao vermos esses valores vergonhosos. Nós que passamos vergonha, quem tem que ganhar, aliás, indenização por danos morais é a população brasileira que se desmoraliza diante desse judiciário. O tema é censura. Começaram falando que deveríamos perseguir e censurar o tal discurso de ódio.
elasticizando o conceito para começar a perseguir depois as fake news. E a maior vítima nunca é a mentira, mas a verdade inconveniente que incomoda os poderosos. Depois das fake news veio a necessidade de podar o extremismo político. E finalmente agora, senhor presidente, qualquer um que opine a incomodar algum poderoso é alvo de perseguição e de censura. Bom, essa mesma jornalista, em 2024, debochou da luta de Elon Musk pela liberdade de expressão. Podem ver com seus tacapes virtuais, defensores e defensoras da liberdade de expressão, que não aceitam ser contrariados e apelam para a escatologia. Opinião: Musk, o reizinho que se acha acima da lei, desafia as autoridades brasileiras. Bom, nessa altura, nenhum jornalista deveria estar alimentando este monstro. Mas, infelizmente, há aqueles que acreditam que a censura nunca chegará neles. Um bom exemplo é Eliane Cantanhede, que na Globo News buscou defender o sistema. No Supremo está acertado que todos terão posição unânime de apoio a Moraes. E caso forem abertas sanções contra o ministro, a reação não será somente do Brasil, será em conjunto com outros países. Bom, a jornalista parece ter esquecido de certos detalhes. Em primeiro lugar, os Estados Unidos são um dos principais atores em dois dos mais importantes tratados internacionais de direitos humanos. Bom, há um vasto material que confirma as ações arbitrárias em massa e inúmeras denúncias a órgãos internacionais. E há vários jornalistas exilados, asilados ou em processo de asilo. Bom, a Lei Magnitsky não ataca as instituições, mas os agentes que abusam do poder. O advogado André Marsiglia explicou com critério a ação da lei. A Lei Magnitsky não fere a soberania nacional e não tem nada a ver com existirem tratados internacionais de direitos humanos. O ponto é a mecânica da própria lei. Ela não interfere nas decisões judiciais internas do país, não impede o funcionamento das instituições, não invade o território, não modifica leis. Ela sanciona a autoridade violadora com base nas leis dos Estados Unidos e dentro do território deles. A Lei Magnitsky é aplicada nos Estados Unidos. Apenas seu efeito é extraterritorial. Diferente do que fez Moraes com cidadãos dos Estados Unidos, exigindo que empresas, plataformas entregassem seus dados, cumprissem suas ordens, violando leis dos Estados Unidos, por meio de decisões judiciais brasileiras. Isso sim feriu a soberania deles. Bom, Marsiglia está falando do caso em que Moraes decidiu censurar pessoas até nas redes internacionais. E também pelo fato dele ter ameaçado Elon Musk por empresas diferentes. Bom, e sanções não é qualquer coisinha, pois ela pode indiretamente mexer na imagem do país. E foi curioso ver como a esquerda brasileira redescobriu o valor da soberania nacional só agora que os Estados Unidos ousaram criticar seus métodos democráticos tão originais. Quando se trata do PT, apontar a consequência e ignorar completamente a causa parece ser mais uma estratégia. É quase uma doutrina. Na época do Petrolão, o problema não era a corrupção, era quem teve a audácia de denunciá-la. A líder do PT até lançou um livro mentiroso, intitulado Memorial da Verdade, porque Lula é inocente e porque tentaram destruir o maior líder do país. Bom, nessa época, Hoffman também culpou os Estados Unidos, ignorando totalmente os erros medonhos
grotescos do PT. Bom, e parece que desta vez o escândalo não é a censura, nem a prisão em massa sem julgamento individualizado. É o Trump ter notado tudo isso. Afinal, para certos setores, a pátria é soberana só quando a narrativa favorece o partido e não o país. Sadi colheu informações dos bastidores e divulgou que os ministros do STF pediram uma reação ao governo brasileiro. Isso mostra que o "não tô nem aí" é mentira e que o medo reina no ambiente jurídico. E Gilmar Mendes é o ministro que mais transparece sua preocupação, talvez entendendo que a Magnitsky atinge também a Europa. Como eu apontei ontem, o turista português falou em soberania. Marsiglia apontou o método do ministro. Gilmar, com sua reação, aclara que o STF passou a levar a sério as sanções e revela a estratégia da corte. Ao interpretar que nossa soberania seria ferida, a corte pressionará o governo a intervir com Trump, acreditando que um impasse diplomático resultaria em recuo dos Estados Unidos. Bom, e Sepúlveda matou a narrativa com uma única postagem. Soberania para cá, soberania para lá, soberania para acolá. Só se ouvem gritos histéricos pela soberania. Mas Lula pediu a Xi Jinping, o ditador chinês, para mandar ao Brasil um enviado especial para instruir o governo brasileiro como controlar as redes sociais. 2. Luiz Roberto Barroso confessou que, enquanto presidente do TSE, solicitou a interferência de autoridades americanas para salvar a democracia. Entre aspas. 3. Edson Fachin recebeu no Supremo uma delegação do Supremo da ditadura comunista chinesa, grande responsável pela perseguição política no país, para estreitar laços com o Supremo do Brasil. Sim, acredite, eles estão muito preocupados com a soberania do Brasil. Muito. Bom, com certeza 2025 será um ano de muitas emoções. Será que no Brasil teríamos a nossa versão de comemoração do Dia da Vitória? Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.